Isso aí, amigos, é isso que a gente estava falando. Que bom que estamos novamente aqui para estudar, né? Faz muita falta para o nosso íntimo, né? Esses estudos. Eu acho que a gente fica muito forte quando a gente estuda o Evangelho, principalmente agora que a gente está estudando Paulo, os primeiros discípulos, né? Então, que 2024 seja um ano cheio de bons aprendizados para nós todos aqui. Cada um possa crescer individualmente, né? Que o nosso grupo também possa se fortalecer, que a espiritualidade nos dê esse amparo para que a gente continue estudando, né? Apesar das dificuldades que cada um tem, nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas famílias, nossas dores íntimas, mas também que a gente possa trazer alegria para cá, né? Para a gente estudar junto. Bom, no ano passado, a última vez que nós estudamos, o Paulo estava em Éfeso, né? Paulo estava lá em Éfeso, ele continuava na segunda viagem que ele fez. Na primeira viagem que ele fez, no ano de 45 até 49, durou 4 anos. Naquela primeira viagem ele estava acompanhado do Bernabé e do João Marcos, né? Eles passaram por toda aquela questão toda aquela região da Ásia Menor, por Perga, Panfilha, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e voltaram depois para Antioquia, né, da Síria, onde eles tinham saído, que era onde a igreja estava mais forte naquele momento. Depois daquele primeiro concílio lá, daquela discussão sobre aquelas questões da circuncisão, Paulo resolveu novamente, né, sair para propagar o evangelho, mas dessa vez veio com Barnabé. Ele retomou aquela região da Ásia Menor, atravessou a Síria, a Cilícia, passou por Derbe de novo, por Listra, e aí ele juntou Timóteo, que era aquele adolescente, né, muito fervoroso, com muita vontade de agregar aí ao cristianismo, o que Paulo estava ensinando. Aí eles passaram por Icônio, por Antioquia da Psídia, e depois foram para Frígia, para a Galácia do Norte, Troade, e depois chegaram na Macedônia, né? Aquela vez que ele teve aquela visualização do Estevão, tudo. E depois ele teve aquele encontro com Lucas. Então, Lucas agregou também. Então, Paulo, Barnabé, o Timóteo, Lucas, e depois ele encontra quem? Ele encontra o casal Áquila e Prisca, né? Agora, já passando lá por Corinto, né, Atenas. E então o corpo dos cristãos estava se fortificando. Conheceu também Apolo, né, que é aquele fervoroso também discípulo, que tinha uma oratória muito, muito enfática, né, colaborando com isso tudo. E nesse momento eles continuam em Éfeso. Então nós vamos estudar a partir de 2024, a partir desse ponto, que o Paulo continua em Éfeso. Claro que ele vai continuar andando aí. Essa segunda viagem dele também durou 4 anos, então a gente acha que ele deu uma passada rápida ali, né? Só fez uma pernoite, mas não foi assim, não. Ele ficava bastante, até instituir ali uma comunidade de cristãos. Então, eu vou pedir para a Soraya ler para nós os versículos de hoje, que é o capítulo 19, de 11 a 20. Se vocês quiserem acompanhar aí pela Bíblia de vocês, eu só escutar o que está aqui, à vontade. Dá, tô com meu. Eu vou ficar mais ligadinho. Se eles poderiam ouvir, porque eu falo muito. Não, Ramon colocou, achei que tivesse caído na conexão. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler aqui. Os 7 filhos de Seva. Deus fazia prodígios incomuns através das mãos de Paulo, a ponto de serem levados aos enfermos sudários ou aventais do seu uso pessoal, a fim de serem afastadas deles as doenças e saírem os espíritos malignos. Alguns dos judeus, exorcistas ambulantes,
também tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo proclama. Os que faziam isso eram 7 filhos de Servo, sumo sacerdote judeu. Em resposta, o espírito maligno lhes disse: conheço Jesus, estou familiarizado com Paulo. Vós, porém, quem sois? O homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles e assenhorando-se de ambos, prevaleceu contra eles, de modo a fugirem, desnudos e feridos, daquela casa. E isso se tornou conhecido de todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus quanto gregos. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham confessando e relatando seus atos. E muitos dos que haviam praticado magia, após recolherem os livros, os queimavam diante de todos. Calcularam o valor deles e acharam que valia 5 miríades de prata. Assim, com o poder do Senhor, a palavra crescia e prevalecia. Muito bom, bastante conteúdo para a gente estudar. Algo bem atual, né? Queria ver com vocês, já de início aí, a gente começando nesse versículo 11, que fala sobre as mãos de Paulo, né, que operavam aí prodígios incomuns. O que eram esses prodígios, pessoal? Como a gente pode associar essas curas de Paulo com a mediunidade, com as curas que a gente vê nas religiões? Por que Paulo conseguia, né, efetuar esses prodígios? É natural? Todo mundo consegue? Ou é algo de algum escolhido? Queria ver com vocês o que vocês pensam sobre isso. Tem relação com a mediunidade, né? Mediunidade de puro, de Paulo. Então, isso é possível, mas a gente também sabe que nem sempre isso se dá com a cura de todas as pessoas, né? Então, acredito que muitos enfermos eram curados, outros melhoravam, né? Mas isso também depende, né, do merecimento, né, de outros fatores aí. Mas está dentro das leis de Deus, né? Então, acho que era dessa maneira que se apresentava ali para eles, né? Esses fenômenos, na verdade, eram importantes para aquele momento, né? Para que houvesse um despertar, né? Um olhar, né? Para aquilo que estava tentando ser passado para todo mundo. Acho que, de maneira resumida, seria isso. Sim, é porque Paulo, a gente não vê no histórico dele, né, até aquele momento que ele, tem um momento que ele está fazendo uma pregação, não lembro em que cidade que era, aí acontece alguns fenômenos de cura. Aí eles trazem lá parece que trazem algumas coisas, já querendo endeusar ele tem que sair, rasgar as roupas, né? Então a gente já começa a questão da cura, né? Mas até então, não se falava em cura, né? Falava-se então que ele não era um bom pregador, o pregador que se destacava era Barnabé, mas Paulo começa a evoluir na pregação, e depois, a partir desse momento que eu citei, começa a aparecer a cura. E agora, a cura fica algo bem palpável, né? Bem escancarado, né? Por quê? Isso aí pode ser, né? Queria entender isso bem, eu fiz algumas reflexões sobre isso, o que vocês agregam, o que vocês acham? O pessoal também do online, fica à vontade para Ramon, você que está de perto aí com essa questão da mediunidade, o seu Antônio, né? Eu acho que tem dois aspectos. Porque a cura, a gente sabe que ela pode acontecer. A pessoa pode ter mediunidade de cura e não necessariamente estar moralmente afinada, né?
a gente tem alguns relatos, tem um livro do Divaldo, não vou lembrar qual que é, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano, ou é o Tormentos da Obsessão, ou é o Loucura e Obsessão. Ele conta sobre um médium que conseguiu fazer coisas lindas, mas depois ele decaiu e chegou até o ponto de ser assassinado, assim. Eles explicam toda a recaída dele lá, como foi, se envolvendo com bebida alcoólica, com ambientes viciosos. É muito assim, é bem impressionante a história, mas muito importante de se conhecer, né? E tem um momento lá que é muito instrutivo, que foi levado até ele uma pessoa, se não me engano era uma menina, ela estava com um problema de saúde muito grave, e ela precisava, sim, de uma intervenção dele, com a sua mediunidade de cura, mas ele estava alcoolizado. Naquele momento, ele tinha, acho que era tardezinha, pela manhã ele já tinha se esbaldado em uísque, já tinha se entregado a uma série de viciações. E naquela situação que ele estava, ele não iria conseguir produzir a cura. Mas aquela pessoa que estava ali, acho que era a menina, se não me engano, ela precisava tanto daquela, e ela merecia, que a misericórdia dos bons espíritos atuou, fez tudo o que precisava fazer para ele conseguir fazer a cura da moça, né? Então, a questão da cura, ela está muito ligada, pode acontecer mesmo que o médium não esteja em condições, vamos dizer assim, né? Acho que os espíritos acabam dando um jeito, mas para o médium isso é muito sério, né? Imagina, se ele traz essa habilidade, né? Ele traz porque ele tem necessidade de trabalhar naquilo para reparar o passado. Não é porque ele é um ser privilegiado, ele é um ser necessitado. E quando ele faz mau uso daquilo, ele está malbaratando essa misericórdia que ele recebeu. Então, eu imagino que as culpas que a alma dele vão acumular são muito grandes por causa disso, né? E o texto traz o outro lado também, que é a questão da desobsessão, né? Então, e eu acho que acaba passando pelos mesmos fluxos. Eu te passo a palavra, Tony. Então, nós não vamos conseguir chegar para um espírito que está obsidiando alguém, ou até mesmo obsidiando a nós mesmos, e falar, sai de mim ou sai dele, em nome de Paulo, em nome de Jesus, né? Aquele espírito, ele vai precisar querer fazer aquilo, né? E para ele querer fazer aquilo, ele tem que se sensibilizar com o que está acontecendo em torno dele. Então, por que Jesus conseguia fazer essa sensibilização? Porque ele tinha um amor extremo, ele tinha uma moral elevadíssima, né, que a gente nem consegue alcançar de tão elevado. Então, lá nos livros do André Luiz conta, por exemplo, da senhorinha lá, Briana, tem 2 casos, tá? Chega uma senhorinha muito evoluída e faz uma conversa longa e consegue, né? Jesus está tão avançado que ele nem precisava da conversa longa, né? Ele já chegava, e o seu magnetismo, todo o amor que ele imprimia, fazia ou que o espírito quisesse ir embora, medo, ou que ele fosse realmente ajudado. A gente não sabe dos bastidores, né? Então, essa história traz os 2 lados, da cura quanto da desobsessão. E os mecanismos que fazem ter o êxito nas duas são muito parecidos, né? E tem bastante a ver com o médium, tem a ver com quem também está sendo tratado, e assim por diante. Pode falar aí, Tony. Eu só queria colocar uma pergunta. Até acho que nós já fizemos essa abordagem. Por que que, por exemplo, Moisés usou muito a mediunidade, com aqueles fenômenos lá que ele provocava
com a varinha dele, né? Jesus realizou muitas curas e passou isso para os apóstolos. Por quê? Por que era usado muito essas curas, fenômenos? E o Espiritismo começou com isso também, né? A gente não vê isso, por exemplo, em alguns outros missionários, outros filósofos, e missionários, né? Por quê? Eu não sei a resposta, não, viu, gente? Porque só... Ah, então, estou esperando a resposta aqui. Eu acho que é para a Lúcia. Acho que é para outra Abre a cabala aí, Lúcia. Deixa eu responder. Mas é importante esse questionamento aí. Veio agregar aí o que a gente está conversando, esse questionamento do Antônio, ao que o Ramon falou. Por quê, né? Por que que foi necessário todos esses fenômenos de cura, mediunidade, fenômeno físico? E aí a gente vê, às vezes, Francisco de Assis, que não usava, acontecia até espontaneamente, né? Mas não era tão usado assim. O próprio Chico Xavier, né? Era mais através da consolação. Tinha também as curas, mas não era o propósito principal dele. Então, por que o fenômeno é importante, né? Qual o sentido dele, né? E aí, Meire, Jô. Só tá jogando a pulga atrás da orelha. Eu acho que é uma expressão. Eu acho que em determinado momento a humanidade precisou disso, né? Esse despertar, assim. De alguma maneira, eles ainda eram muito ligados às questões materiais, né? Então, o concreto era talvez a forma de despertá-los para o espiritual, né? Então, aquilo que se expressava na matéria era a forma, talvez, de despertá-los para o espiritual. E também, eu acho que vem de maneira a educar também o povo, de compreender que não era qualquer pessoa. Você precisa ter uma autoridade moral, né? Precisa de mediunidade, especialmente a mediunidade de cura, ela cobra uma disciplina, né, um compromisso muito grande. Então, eu acho que esses são pontos aí que, de alguma maneira, são pedagógicos, né? Então, eu acho que é uma forma pedagógica mesmo de apresentar o espiritismo, né, os fenômenos nessa época, de apresentar essa continuidade da vida. Então, eu acho que... Estava de acordo com a condição da... eu acho que era pedagógico mesmo, né? Então, de uma maneira pedagógica, amorosa, mas mostrando que não era compreendido. Então, você precisava ter uma conexão, você precisava ter uma autoridade moral, um compromisso, uma responsabilidade. Então, acho que de todas as maneiras, né, em todas as perspectivas que a gente tentar, né, considerar, a gente vai perceber que era pedagógico, né, em todos os aspectos. Nós somos muito ligados ao visual, né? Ao concreto, conforme você mesmo disse. Até hoje, nas igrejas evangélicas, estão usando o fenômeno da cura, do exorcismo. As pessoas sentem necessidade de ver aquilo ali materialmente acontecer, né? O Espiritismo já trouxe, ele iniciou com esses mesmos fenômenos, mas hoje em dia, isso já tem uma outra visão para nós espíritas, né? O Espiritismo já vai mais para da consolação, de tentar explicar o propósito disso tudo, o propósito evolutivo, né?
Então, nós ainda estamos na condição evolutiva de aceitar isso, poder ver, poder materializar, para aquilo lá fazer sentido para a gente, né? E sempre foi usado, durante todos os tempos. Isso foi muito importante. Agora, a questão da moral, que é a chave da questão, né? Por que os espíritos aceitavam o exorcismo de Paulo e não aceitaram dos irmãos, né? Dos 7 irmãos aqui, cegos? Qual é o peso que a moral tem nisso tudo, né? O que vocês acham, pessoal? E aí, Meire? Nossa, a minha irmã chegou aqui, que ela estava viajando, eu estava com a chave da casa dela, agora que eu voltei novamente. Mas eu penso assim, que eles obedeciam a Paulo pela autoridade moral que ele já tinha, né? Não sei se vocês já disseram isso, que ele foi construindo tudo isso, né? E ele também, né, falava sempre em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo, né? Ele não achava que operava aqueles prodígios com orgulho de si mesmo, né? Eu sempre comento muito, assim, que quando a gente faz algo assim, algum prodígio, que a gente faz um comentário de acordo, eu até comentei isso ontem, não sei com alguma pessoa que eu estava conversando, que eu acho muito bonito, porque os nossos irmãos evangélicos, eles falam que é tudo em nome e honra e glória do Senhor, né? Então, eu acho isso muito bonito, porque essas vitórias espirituais, né, que a gente vai tendo através do tempo, das nossas conquistas morais, é Deus, né, que nos dá. Tudo vem do Pai, né? Tudo vem dele. Bom. Tem uma passagem. Eu queria só fazer um adendo, aproveitar para não perder, que o Hernani falou de ser pedagógico, né? A Soraya falou bastante também. A gente tem que entender assim, tem hora que você vai no médium certo, médium moralmente preparado, não obtém a cura. Tem hora que você vai num médium despreparado e tem gente que vai no despreparado e obtém a cura, né? Tem gente que obtém a cura sem nenhum dos dois, né? E vice-versa. Então, é importante entender que esse mecanismo está muito vinculado às nossas necessidades evolutivas espirituais. Então, a gente vai encontrar no Evangelho pessoas que não tinham merecimento e foram curadas. Se eu não me engano, acho que é o Natanael, não é? Que foi curado e foi por uma casa de mulheres, de prostitutas, logo em seguida. E aí parece que Jesus estava chorando. Os apóstolos chegaram e encontraram ele chorando, não é isso? Né? Ele me ajuda aí. E ele estava chorando porque ele curou, e a cura, na verdade, foi uma coisa que fez mal para ele, né? Porque ele foi lá e se entregou aos prazeres de novo, né? Então, mas por que Jesus fez isso? Jesus errou? Duvido. Eu creio que não. Embora eu estivesse tendo uma lamentação muito humana, foi criada uma semente, né? Uma marca neste espírito. Embora ele esteja errando de novo agora, as coisas nunca mais vão ter o mesmo significado para ele na sua trajetória evolutiva. Então, não foi um erro. Talvez possa se pensar que não foi importante para aquele momento, naquela existência, mas para a trajetória espiritual, muito importante. Então, tem gente que precisa e não vai ter a cura, tem gente que não precisa e vai ter a cura, tem gente que busca e não tem gente que não busca e tem. E por quê? Né? É importante a gente entender essa questão da necessidade espiritual, né? Então, tem o lado que vocês comentaram de ser pedagógico, né? O Evangelho, a doutrina espírita, trouxe bastante esse fenômeno acontecendo para chamar atenção, com certeza, mas eu acho que também tudo isso estava conjugado às necessidades das pessoas que estavam ali envolvidas nessas tramas, nessas histórias, e como acontece até hoje. Então, a gente vai ver pessoas sendo curadas, pessoas saindo da obsessão na igreja evangélica, como a Meire muito bem trouxe, né?
e o pessoal, os evangélicos, trazem o fator fé de uma forma que a gente tem que aprender muito com eles, porque eles vão lá e eles acreditam mesmo naquilo que eles declaram, né? Eu declaro que na sua vida vai acontecer isso. Né? Eu adoro ouvir eles falarem isso, né? Eu fico prestando atenção para ver se eu aprendo, né? Mas todo esse mecanismo, a necessidade de quem está vendo, a necessidade de quem está vivenciando, a necessidade, eu acho que fica tudo assim, ó, bem conjugado, tá? Eu acredito, assim, que nós ainda não estamos, assim, engatinhando, né, no entendimento de como funcionam as leis divinas na nossa vida. Porque, às vezes, como você disse, desse paralítico que desceu, né, na casa de Pedro, pelo telhado, foi curado por Jesus, e depois Jesus vai chorar, porque ele estava num lugar totalmente, né, num ambiente totalmente diferente daquilo que seria o esperado para quem acaba de ser curado, que viveu por anos deitado numa cama, né, paralítico. Mas a gente sabe que os mecanismos da lei divina, o planejamento divino, ele não é igual ao nosso, tão imediatista como a gente tem hoje. Tudo muito planejado, porque são lançados sementes. E essas sementes, de repente, demora para germinar. Né? Certa vez eu vi uma pessoa perguntando para Alahá, assim, para o Jorge Alahá no Pinga Fogo, se Alcione veio de um mundo tão superior para acolher o Carlos, e no final da história, ele mesmo é o responsável pela desencarnação dela, que fruto que ela teve de tudo isso que ela viveu, daquela renúncia que ela teve? Foi onde que ele respondeu. Agora, na nossa visão material, nós não vimos nada disso, mas o que aquilo vai trabalhar naquele coração nas próximas etapas evolutivas dele? Então, é isso, que às vezes a gente é tão imediatista, mas os mecanismos de Deus nós ainda não conhecemos, né? Como funciona. Por isso que a gente tem que sempre ter aquela esperança de que todos vão chegar um dia. A gente não sabe quando, mas nós vamos chegar. Ramon, tem como você colocar o texto em mãos limpas na tela, por favor, para o pessoal acompanhar? Eu acho que vai associar bem para nós. Vamos lá. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas, que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos.
Bonito, né? Acho lindo. Alguém quer falar alguma coisa? Você acha que caiu do céu? Né? Acho que responde aquilo que você perguntou, né? Por que os outros não conseguiam o mesmo resultado? Porque não tinham o mesmo trabalho. Não foi do dia para a noite que Paulo chegou aí. Foi uma forja, né? Foi forjado através do trabalho, das pedradas, sofrimento, sacrifício. Então, eles não teriam o mesmo resultado sem ter tido algum empenho, né? Algum trabalho nesse sentido. Ninguém conquista isso à toa, né? Mas eu, assim, a minha opinião, eu não sou tão estudiosa quanto vocês. Mas eu acho que, além do merecimento, que todos já falaram, passa também pela fé. A fé. Igual aquela mulher que estava com sangramento menstrual, que toca nas vestes de Jesus, e ele imediatamente ele para e pergunta. Ele nem, assim, intencionalmente, ele nem estava olhando para aquela mulher, mas aquela mulher estava com uma fé tão grande que ela seria curada. Estamos falando de cura física, né? Ela foi curada imediatamente. Então, falando desses fenômenos que a gente, Moisés, Jesus e tantos outros missionários e avatares que vieram, mas hoje ainda existem as curas, eu acredito. Elas existem, só que elas não precisam mais ser tão divulgadas. Não há essa necessidade, nem dentro da doutrina, nem dentro de outras. Talvez os irmãos evangélicos, a gente até fixe mais a eles, porque eles divulgam mais. Mas eu acho que em todos os cantinhos do nosso planeta, do trabalhador humilde da roça, que aquela benzedeira que impõe as mãos e cura uma criança que está com uma diarreia, que está com um negócio, ali está acontecendo o fenômeno. Existe uma fé, existe uma troca energética muito importante. Talvez isso não precise mais ser divulgado. Então, eu acho que passa pelo caminho da fé. E Paulo, já complementando, diferente de outros mistificadores, eu acho que passa pelo caminho da legitimidade. Não era ele, era o Cristo que já vivia nele. Então, ele era um legítimo representante do Cristo ali. Não era ele que estava fazendo mais aquelas curas. Ele estava, assim, como que ele era um preposto do Cristo. Então, tanto é que até as vestes dele já estavam curando. Ele era um preposto de Cristo ali naquele momento. E foi muito importante para ajudar na divulgação desse novo caminho, que o Cristo precisava dele. Assim como precisou de Moisés naquele tempo, eram tábuas, eram outros elementos, mas é o que a humanidade, naquele que nós, né, conseguimos entender. E assim veio doutrina, e sempre vamos estar em evolução. Se não aqui na Terra e em outros mundos. Esse é o caminho, não tem outro. Então, acho que, sim, Paulo tinha legitimidade. Isso era inquestionável. Até o próprio Espírito lá já falou assim, não, peraí, eu conheço, eu já ouvi falar de Jesus, eu já ouvi falar, mas quem é você? Porque eles não estavam impregnados de Cristo. Eles não estavam impregnados do Mestre, dos ensinamentos do Mestre, do amor do Mestre. Não era o Mestre que vivia neles. Eles viviam em benefício próprio, para angariar talvez até uma lucratividade, talvez um prestígio, talvez até a favor do ego, que a gente vê até hoje. Cada um está no seu caminho, está tudo certo, sem julgamento. Mas Paulo estava legitimamente como representante do Cristo. Eu penso isso, não sei se vocês concordam. O Lúcio, que você falou é tão interessante, porque tem a ver até com o que está escrito aqui. O que fazia, ele diz assim, contudo-vos proclamo. A quem Paulo proclama? Ele já terceiriza isso também, né? Não é? A quem Paulo proclama. Então, ele ainda não estava proclamando.
É, tudo bem. Assim, Paulo proclama, ele tá, olha, está dizendo que por aí dá certo. Então, era da boca para fora, ainda não era, não estava internalizado. aquele que ele achava que era uma forma. Usando aquela forma daria certo. E Eles não tinham entendido ainda que era do coração. Era uma trajetória de lapidação para chegar naquele ponto que Paulo chegou. O Espírito já sabia, porque ele conhecia, mas eles não. Mas hoje a gente ainda vê isso, né? Eu vejo muito assim, eu gosto muito de futebol, aí eu vejo lá, a pessoa faz o gol, eu sou atleta de Cristo. Aí eu fico pensando assim, mas de onde que surgiu esse título? Até que ponto que assim, é bacana, é uma mensagem bonita, mas aí tem essas músicas gospel, funk de Jesus, não sei. Aí eu fico assim, pensando, então hoje o nome de Jesus virou um popstar. Mas até quando? Até que ponto que esse Jesus que a gente proclama, e até a gente mesmo, assim, está impregnado, a gente está conectado para falar em nome de Jesus. Você arruma um título que você é de Jesus e pronto, mas as suas atitudes, o seu espírito pertence mesmo àquela egrégora do Cristo. Você é seguidor, ou pelo menos tenta seguir o caminho desse mestre, por mais cambaleante que você seja, por mais que você tenha percalços, que você tropece, mas que você levanta e fala assim, mas eu quero seguir esse mestre? Não sei. Então, hoje, esses 7 filhos, também, eles queriam falar em nome de Jesus. Tipo assim, é um nome mágico, é um abracadabra. É os atletas de Cristo. É um atleta de Cristo. Eu sou atleta de Cristo. Só que não jogo nada, né? Aí pior, aí quando ganha, você assim, porque Deus me ajudou, eu sempre falo assim para meu marido, mas Deus não ajudou o outro time. O outro... Ramon, você levantou a mão? Muito bom. Sim, sim. É que a gente olha essas histórias e é muito bom. A gente pode ir até esse nível da análise, mas a análise dá para avançar um pouco além também. Por exemplo, e a doutrina que nos ajuda a fazer isso. O processo obsessivo normalmente, a gente está lidando com espíritos criminosos. Tanto o encarnado, mas também os desencarnados. São pessoas capazes, espíritos capazes de assassinato até, concorda? Porque se a obsessão continua e não se consegue haver uma mudança no cenário do encarnado, do desencarnado, pode-se acontecer uma desencarnação, né, fruto daquilo. E acho que todos nós já passamos pela experiência de lidar, aqui na vida terrena mesmo, com pessoas difíceis, psicopatas, criminosos. É muito difícil você se desvencilhar. Não sei se vocês já viveram as próprias experiências de vocês. Até mesmo gente que não chega a ponto de cometer um crime, mas são pessoas que decidem, por exemplo, infernizar a vida do outro, porque ela não tem a bondade dentro dela, então ela se compraz em infernizar o outro, simplesmente porque lhe magoou em alguma coisa. E são situações muito difíceis de sair. A gente nunca sai vencedor delas, né? Essa pessoa, ela sente que a vitória dela é enquanto mais ela te prejudica, tá? Então, esses espíritos, nós estamos falando de espíritos desse nível de dificuldade, desse nível de dureza, e normalmente eles estão envolvidos em organizações. Então, é uma organização criminosa no plano espiritual. Quanto mais avançada, por exemplo, for a tarefa, mais tem complexidade. Então, o Paulo, o Cristo, por exemplo, a hora que chegava um espírito para eles fazerem esse tipo de cura, de desobsessão, eram casos dificílimos, né? E não é um médium que faz esse trabalho, né? Então, o médium ele é o representante, o porta-voz, mas tem uma equipe espiritual trabalhando,
no amolecimento, no acomodar as suscetibilidades, as histórias de cada um dos envolvidos, do encarnado, do desencarnado, do amigo do desencarnado, do amigo do encarnado, é uma rede. Aí eles vão acomodando aquilo, encontrando meios de sensibilizar o coração de todos os envolvidos, para que ali, depois de um bom tempo de trabalho e esforço, ocorra efetivamente o final da obsessão em si. Né? Então, quando Paulo chega ali, o Cristo, né, e falava assim, olha, espírito imundo sai dele, né? Aconteceu tudo isso aí, né? Não sei qual velocidade, não sei com quantos envolvidos, né? Mas aconteceu toda essa trama e essas conexões e esses envolvimentos. Uma pessoa que não tenha, por exemplo, a moral avançada e não tenha bastante mérito acumulado de trabalho para fazer parte de um grupo nobre de desobsessão, não vai ter êxito. Então, quando fala assim, a autoridade moral, não é só a autoridade de chegar lá e dizer, é a autoridade de poder fazer parte de um grupo, de um trabalho maior que vai vir, vai agir pelo bem de todos. Né? Então, é um negócio... Eu tenho alguns amigos aqui do Luz e Amor, amigos de outras casas, que têm dedicado a sua vida toda a trabalhos dessa espécie, e a gente vê a diferença, né? Quando tem alguém que você pede ajuda e já tem tudo isso acumulado na sua existência. É muito efetivo o trabalho, né? Mas não necessariamente foram eles que fizeram. É que eles têm a capacidade de interceder em nosso favor e movimentar tudo essa engrenagem aí por trás. Né? Então, quando fala assim, ter as mãos limpas, eu acho que é mais assim, é ter esse alcance de dedicação ao bem para você ter esse mérito de fazer parte disso, tá? Eu acho que o que vocês acham? Perfeito. É isso aí. Eu queria saber o que a Jo acha e o que o Iris acha. Você viu que eu... Oi, Iris, pode começar, os mais estudiosos primeiro. Não, deixa os menos estudiosos falar, depois você fala. É o seguinte, gente, essa questão, quando a gente, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, quando a gente fala do trabalho de Paulo, dessa equipe que trabalhou naquela época, eu acho que é um tanto de espíritos que veio junto para plantar alguma coisa. Pra gente, senão a gente começa a pensar que as coisas andou para trás em vez de ter caminhado, né? Porque você pode ver que esse pessoal tinha uma evolução acima de nós. Mesmo não só o Paulo, não vamos pegar o Paulo, não vamos pegar o Bernabé, essa turma, vamos pegar, por exemplo, esses espíritos que a gente vê aí, que iam, por exemplo, quando iam ser sacrificados, com a fé que eles iam, com aquela alegria que eles iam, com aquela convicção que eles iam, que estavam fazendo uma coisa melhor. Será quantos que tem hoje que tem essa convicção, essa força daquilo? Então, eu não entendo que a gente caminhou para trás ou não teve uma evolução. Eu entendo que esse pessoal, eu não sei se eu estou entendendo certo, eu não estou dizendo, mas eu entendo que esse pessoal veio para plantar alguma coisa que nós estamos aí há 2000 anos aí tentando seguir, tentando aprender esse tipo de coisa. Então, assim, a gente não andou, a gente está tentando, para quem sabe, um dia chegar naquele ponto, mas a gente está no caminho. Agora, por exemplo, eu vejo, quando a gente fala assim, tem muita gente falando em nome de Jesus. É bom falar, vale a pena, é bom. Agora, a gente vai começar a trabalhar com pessoas, vai precisar ter pessoas que agem como Jesus agiu, né? Agem como aquelas pessoas agiram, porque é muito fácil falar. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E a gente vai ter que caminhar para um ponto
de pessoas que às vezes não precisa nem de falar, mas a atitude deles vai falar mais do que palavras. Eu acho que a gente vai ter que caminhar para esse ponto ali. Eu não sei como que vocês veem. De repente eu estou falando muita bobagem aqui, mas é um pensamento. Não sei como que vocês veem isso aí, não. Ótimo comentário, Luiz. Isso mesmo. Essa sua reflexão veio corroborando o que a Lúcia disse, né? Uma coisa é sair dos lados, né? A outra coisa é você praticar. Eu sempre digo isso aqui. É o meu maior desafio, de falar, né? É papagaio fala. Você treinar ele fala. Agora você ir lá e fazer, aí já é outra página do livro, né? Isso mesmo. E aí, Jô? Nossa, eu fico maravilhada com o que vocês falam e eu fico pensando que eu tô igual aqueles carros patinando na lama, né? Sim. Realmente tudo que foi falado, eu achei muito coerente, né? Quer dizer, eu achei não, né? Quem sou eu para achar alguma coisa, mas assim, faz muito sentido, né? Porque assim, eles vivenciavam a fé, né? Então, assim, quando a gente começa a entender como que as leis do universo funcionam, né? Hoje eu me lembrei muito daquela parte que fala, que Jesus falou, né? Vós sois Deus, né? Não sei se foi Jesus que falou, mas assim, e a gente tem que lembrar que se a nossa fé, né, realmente ela for uma fé forte, né, assim, que a gente consegue fazer maravilhas em nome de Jesus, né? Então, assim, que a gente precisa acreditar e dar esses passos, né? Então, faz muito sentido tudo que foi dito, né? Igual o Ramon falou, né? Que assim, a fé, todo mundo falou, né? No caso do preparo espiritual, né? Que Paulo passou muitas dificuldades e saiu fortalecido, né? E assim, além de conseguir falar em nome de Jesus, conseguia operar maravilhas, né? Quer dizer, Jesus operava maravilhas através de Paulo. Então, nós também somos capazes, ainda que a gente vá de pouquinho em pouquinho, se a gente conseguir ir fazendo a nossa reforma íntima, e um pouquinho melhor cada dia, isso ressoa no universo, né? Isso, assim, respinga, né, do nosso lado, tem um efeito, né? Ainda como a Meire falou, ainda que sejam pequenas sementes, porque tem hora que a gente se sente assim tão insignificante, fala assim, parece que o que eu falo, não sei se eu sou compreendido, né? Então, mas estamos no caminho e está sendo maravilhoso esse estudo. Obrigada por tudo que foi falado, gente. Que lindo, Jô. Isso mesmo. A gente dá um passinho cada dia, né? Tem dia que a gente não consegue dar esse passinho, mas aí às vezes chega um pouquinho para frente, já vai. Para corroborar isso que a Ju disse, e que o Willis também, Ramon, teu texto, somos somente assim. Esperar o Ramon colocar. Eu tive um pouco de dificuldade de entender essa outra parte. Olha aqui, temos livros, tá? Vamos lá. Somente assim. Disse-lhes o espírito maligno: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? O apontamento do evangelista é de importância capital, porque o discípulo do evangelho só conseguirá sensibilizar para o bem os irmãos revoltados ou sofredores, se puder derramar sobre eles os eflúvios poderosos do verdadeiro amor fraternal. Os seres distanciados dos círculos luminosos da vida geralmente descreem de suas próprias possibilidades de salvação e não se rendem senão a quem lhes estenda efetivamente recursos libertadores
que os forrem de sua situação infeliz. As almas atormentadas não estão à procura de quem as esclareça acerca de suas aflições, e sim de quem possa aliviá-las e curá-las. Os prisioneiros do desespero não se interessam por discursos, nem estimam exibições de cura vazia. Inutilmente se tentará resgatá-los à custa de puro verbalismo, filigranas de erudição ou baldes de sabedoria. Aliás, a ignorância e o sofrimento merecem respeito e consideração, mesmo quando escasseia o amor que ajuda e salva. Se, pois, desejamos ser úteis ao Senhor, no socorro aos nossos semelhantes, procuramos amealhar no coração os valores do entendimento e da compaixão, da bondade do serviço, da humildade e da paciência. Porque somente quem sabe amar e servir tem bastante poder para renovar e construir como Cristo. Médium Hernandes Santana. Quem levantou a mão? Jô. Fica à vontade, Jô. Essa última lição aí que a Soraya leu, então, assim, foi bem, assim, uma resposta a uma situação que eu tenho passado. E foi um grande aprendizado para mim. Porque, às vezes, a gente quer verbalizar e nem sempre é entendido, né? E aí realmente veio toda a resposta de como deve ser feito. Obrigada, gente. Porque às vezes a pessoa está sofrendo de uma coisa e quer oferecer outra, né? E ter compaixão é você se colocar no lugar daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa está com fome lá. Você quer ir lá e quer falar o evangelho para ela, de cabo a rabo. Eu lembrei do Carlos, ele falava na casinha do pão, primeiro servia o café, lá o pãozinho, e depois tinha palestra. Não era obrigado a ficar. E não era obrigado a ficar, porque eu lembro dele contar aqui para nós, que eu falava, Lúcia, ouvi toda a palestra para depois comer com fome, porque pessoas mais necessitáveis até financeiramente. Então, assim, eu falei assim, não, primeiro a gente sacia a fome, para depois ele ter ouvidos, porque realmente, com fome, você falando de Jesus, você falando de misericórdia, de igualdade, você está com fome. O palestrante está lá na frente, tomou café, as coisas estão falando. Como? Assim, então, eu lembrei, na hora que estava lendo, eu lembrei do Carlos agora. Justamente. Quem que levantou a mão, a Meire? Pois eu quero fazer um comentário em cima disso que você falou também, Lúcia, muito interessante. Meire? Então, eu estou igual a Jo. Para mim também foi uma resposta. Porque num grupo de estudo que eu participo, houve um questionamento, até gerou uma certa polêmica não, uma provocação, que a pessoa levantou a mão e comentou que ter depressão é falta de fé. Aí eu assim, na hora eu levantei a mão, porque tem momentos que me dão repente, eu preciso aprender a controlar isso também, porque veio, eu falei, gente, não é isso. Eu não concordei, por quê? Porque eu falei, existem questões patológicas, tudo bem que a gente que está dentro da doutrina, você falar de fé, até é fácil, você falar que você está há anos ali estudando, mas como você vai falar com uma pessoa que está numa crise de depressão, igual eu comentei assim, uma mãe que perdeu um filho, ou uma pessoa que perdeu um ente muito querido, que está naquele desespero, você vai falar que você está sofrendo porque você está com falta de fé. Então, acho que essa compaixão, ela tem que vir, né? Antes da gente ficar, como diz a Lúcia, fazendo discurso, ou querendo rezar, fazer todo o evangelho, não é assim que a gente crê, porque a gente precisa sair um pouco desses fundamentalismos, até comentei isso com a minha irmã, porque você tem só aquela visão fechada sobre aquilo, e você não consegue abrir a sua visão sobre outras questões. E a gente precisa aprender a isso, porque aí você tira só um recorte de uma página e você coloca aquilo literalmente como a verdade absoluta, você se priva de ver outras vertentes que estão ali. Então, assim, para mim foi uma resposta, porque eu fiquei assim, falei, gente, será que eu tô errada? Eu estou negando aquilo que eu professo? Porque eu acredito que a fé transporta montanhas, sim.
Que ela é igual um grão de mostarda, que você vai tendo, que você vai trabalhando ela vai crescendo. Mas é igual a Lúcia, como você vai falar para uma pessoa que está com fome, que é aquilo que ela está sentindo, né? Porque acredita, assim, a fome da alma, e a gente sabe, né, questões de depressão, ansiedade, né, está muito vinculado, que aquilo é falta de fé. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas foi muito bom também, gostei bastante. Só um minutinho que eu vou atender o portão, pessoal. Hoje está movimentado. Posso falar um pouquinho, né? Opa! Aproveitando aí o que a Miri comentou, né? A gente tem que ter esses cuidados, que, por exemplo, pode alguém ler lá o Emmanuel falar que o Paulo nunca largou o seu tear, né? E se entregou aos sofrimentos, a situação toda, e achar que é só repetir o que ele fez que vai alcançar a mesma coisa. Mas não é o ato exterior que ele fazia, é a compreensão profunda, a lucidez moral, espiritual que ele atingiu e que fazia ele querer tudo isso, né? Fazia ele querer se entregar a sua vida para o trabalho do Cristo, viver na simplicidade, o que não quer dizer que não poderia ter um outro Paulo lá no Sinédrio também no mesmo nível, poderia, né? Para aquela experiência que ele estava vivendo, né? E eu acho muito bonito aqui no texto a hora que ele fala, e diz assim, até complementando o que a Mary falou, o discípulo do Evangelho só conseguirá sensibilizar para o bem os irmãos revoltados ou sofredores, né, no caso sofredor aí, que ela falou de depressão, olha lá, se puder derramar sobre eles os eflúvios poderosos do verdadeiro amor fraternal, né? Então, quando a gente vai lá e fala assim, você está com depressão porque você não tem fé, ou porque você está revoltado contra Deus, né? Você não está fazendo isso, né? Você não está derramando esse eflúvio amoroso, né, de fraternidade. Outra coisa também que ele fala aqui, que tem a ver com isso que me chamou muita atenção, ele fala assim, que a ignorância e o sofrimento merecem respeito e consideração, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para o lado, para as pessoas, não importa se o cara está afundado na droga, não importa se a pessoa é corrupta, se é um criminoso. Eu consigo olhar para aquela situação, para aquela pessoa, compreendendo, efetivamente, compreendendo. Eu compreendo que aquele ali é o momento espiritual daquela pessoa, né? Enquanto está vindo em mim só sentimento de revolta e querer justiça, naquela justiça sem misericórdia, enquanto só esses sentimentos estão brotando no meu coração, eu não estou tendo essa compreensão fraternal. Não quer dizer que eu vou me apassivar diante do erro, mas estamos falando de sentimentos que estão dentro do nosso coração, né? Então, eu tenho que olhar para um irmão, um parente, um amigo, que ainda permanece em compreensões da vida diferentes, sofre por isso, eu olho, aceito, eu acolho, eu compreendo, né? Isso é muito difícil de fazer, mas eu acho que a sociedade como um todo está caminhando para essa etapa agora, sabe? E é essa etapa que vai fazer a gente realmente sentir a lição do Cristo, e não ficar só no verbalismo, na questão intelectual, né? Eu acho que um dos maiores testes de compaixão que a gente, às vezes, tem, às vezes, é dentro da família, né? Porque a gente acha que é mais fácil a gente se colocar em prova quando é contra a pessoa. Mas tem pessoas dentro da família que nunca, assim, não é que nunca, mas elas lutam, elas estão sempre naquele estado e que você tem que demonstrar isso, reconhecendo aquela dor. E é muito difícil quando está perto da gente, porque a gente fala assim, nossa, mas de novo essa pessoa desse jeito, né?
Então, esse é um dos maiores testes para a gente, né? No sentido de observar a prova da compaixão. Porque tem pessoas que levam uma vida, né, em dor, em sofrimentos, que a gente não consegue alcançar, e elas estão muito próximas a nós. Então, assim, eu vejo, às vezes, dentro da minha família, alguns desgastes, assim, por conta disso, né? Porque a gente tem mais facilidade de ter compaixão com quem está fora. Mas com quem está dentro, a gente tem um olhar de crítica às coisas, né? Então, assim, a gente tem que ter muito, muito amor, muita compreensão, porque às vezes ela vai levar uma vida, mas a gente não pode perder a esperança, né, e a certeza de que em outra vida será melhor. Né? Por mais que nos doa ver aquela pessoa que a gente ama naquela situação, a gente sabe que vai ser melhor depois. Nessa vida, talvez a gente passe uma vida ouvindo ela, né, sofrer. Os nossos recursos, às vezes, são limitados, né, porque são enfrentamentos interiores, né? Mas eu acho que essa é uma grande prova que acredito que, pelo menos, todos nós tenhamos dentro da família alguém que necessite isso. Né? E a gente tem que ter esse amor, assim, de compreender que essa pessoa vai vencer. Né? Que essa vida é uma parte dessa vitória, né? Que é só um processo. E saber, né, Soraya, que foi muito importante para eu vivenciar isso hoje. Tem um amigo que o filho dele é problemático desde a adolescência. E tá já com 40 anos e dando problema. Ele falou para mim hoje, eu desisti. Só que hoje eu não falei para ele, porque eu já falei para ele muitas vezes, ele já me citou isso, eu falei, não, você não pode desistir, seu filho. Por mais que ele dá trabalho, fique sempre à disposição para ajudar de alguma forma, que você precisar, a gente está à disposição. Mas hoje eu não consegui falar para ele isso, porque ele estava assim, jogando a toalha mesmo, e eu falei, não é o momento. Vou falar para ele num outro momento que eu senti mais, o coração dele um pouquinho mais aberto. É que às vezes o desistir dele talvez seja assim, o que eu faço não está surtindo efeito. Mas é isso. E às vezes é uma resignação, é um respeito à liberdade do outro também. Justamente, é isso que eu te falar, tem que respeitar o momento dele. Ele não assim, ele não vai salvar, a gente não salva o mundo. A gente está ali do lado. A gente estende a mão, é claro que ele, como um pai, vai estender a mão. Não, ele não vai, eu conheço ele. Mas é uma situação que eu acho que às vezes ele vê que as tentativas dele, às vezes, são frutíferas, mas ele não vai deixar de ser pai, nada, mas ele reconhecer que essa mudança não depende dele, depende do outro, da vontade do momento do outro, talvez ele reconhecer essa liberdade também, né? Sim. Então a gente tem que ter esse tipo de compaixão, saber o momento de falar e o momento de calar. Hoje eu preciso calar, só ouvir, porque parece que ele queria mais desabafar do que ouvir uma consolação. Ele falou. Não é fácil, te entendo. Mas sabe o que eu fico pensando? Nós já sabemos isso, mas na hora da vivência não é fácil que eu vou falar. Todos aqueles que passaram por Jesus, por Paulo, que foram curados das suas deficiências físicas, morreram. Passou aí 20, 30, 40, 50, morreram. Todos aqueles que foram curados pela doutrina espírita, em alguma médium de cura, faleceram. O propósito de Jesus, que é o da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, sempre foi a cura da alma. E a gente sabe disso. A cura para a eternidade. Mas o respeito que esses seres maiores têm para com seu semelhante, porque naquele momento que eles estiveram presentes com aquelas pessoas, eles necessitavam da cura da alma, do corpo. Do corpo. Mas alguns perceberam que a cura era a cura da alma. Aqueles que foram até as arenas, com fé, aqueles que suportaram uma doença interminável com a consolação da doutrina espírita, conseguiram chegar no patamar de entender que a verdadeira cura é a cura da alma, que é para a eternidade. Mas a gente tem que entender isso. É o que o texto está nos mostrando, né?
que a gente tem que ter as mãos limpas para poder ser o canal naquele momento, o agente de Deus, para aquela pessoa que está precisando da cura. Mas que a gente nunca pode perder o propósito de que a verdadeira cura é a cura do ser imortal, que é a cura da alma, né? Então eu vi nas entrelinhas desses versículos e isso eu achei tão bonito. Mas que a gente não pode perder a compaixão por aquele momento. Acho que você falou que a gente falou da fome, que a gente falou das doenças, das pessoas que precisam. Mas esses irmãos, assim, ó, vamos pensar, né? Ajudem a pensar. Você falou isso aí, achei muito interessante. Mas esses irmãos que exorcizavam, mesmo que não fosse em nome de Jesus, mas eles provavelmente tinham êxito nesses exorcismos. Senão eles não seriam tão famosos, os 7 filhos de Seva que percorriam. E aí, assim, eu fui pesquisar quem eles eram. Legal. Né, os filhos de Seva. Né, o Seva era um sacerdote. Na verdade, o que eles eram? Eles eram da linhagem de Levi. Então, culturalmente, historicamente, dentro da tribo de Israel, eles eram pessoas com autoridade para exercitar esses exorcismos. Só que essa autoridade, até então, ela era apenas uma tradição, era uma autoridade material, uma autoridade terrena, porque eles eram da tribo de Levi, filhos de Israel, então eles faziam esses exorcismos, sabe-se lá, evocando quem que eles conseguiam fazer esse exorcismo. Então, aí, quando você fala da cura da alma, talvez naquele momento, realmente, quando Paulo fala em nome de Jesus e promove curas, aí a linhagem de Paulo já era espiritual, era do Cristo. E talvez ali eles faziam um paralelo, curas com as obsessões, com os exorcismos, ou curas físicas, como se fosse as que os filhos de Seva faziam, mas era muito mais do que aquilo. Como o Ramon disse lá anteriormente, a vida daquelas pessoas nunca mais seriam as mesmas do que um simples exorcismo da tribo de Levi, dos descendentes de Levi. Porque assim, foi curado, vida que segue. Você foi curado em nome do Cristo, você foi tocado pelo Cristo. Não foi só fisicamente. Seu espírito, a sua alma ali encarnada naquele momento, ela foi tocada. Para sempre, você está no selo do Cristo. Você foi merecedor daquela dádiva. Então, hoje a gente consegue ver isso. Naquele momento, era o que tínhamos. Era o que tinha para hoje. Mas olha que interessante você falando isso. Então, o Paulo ele estava muito além, são as sementes. São as sementes que estavam germinando. E aí, só para complementar, eu fiquei muito curiosa por que eram 7 filhos. Não sei se você pesquisou. Não, legal. Mas por que 7? Né? Podia ser 5 filhos, 4 filhos, 3 filhos. Aí eu trago para vocês assim, uma cultura inútil, mas eu pesquisei. Porque quando teve o concílio lá, o que acontecia? O 7, dentro de algumas crenças espiritualistas, principalmente dentro da Igreja Católica, ele é o número de Deus. Porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Nós temos 7 chakras. As bem-aventuranças 7. Os sacramentos da Igreja Católica são 7 sacramentos. Dentro da Igreja Católica, são 7 dons do Espírito Santo. Então, eu acredito que esse 7 foi colocado no concílio, porque pode ter sido 1, pode ter sido 2, pode ter sido 5. Então, a Bíblia, assim, lá no concílio,
vamos colocar espiritualmente que 7, ele tinha uma autoridade, era da tribo lá de Levi. Então, foi isso que eu trago para vocês. Não vai acrescentar nada, mas esse 7, assim, ele é um número, é considerado um número de Deus. É um número que tem, é Deus atuando. Então, acho que ali, mais uma vez, Paulo vem a demonstrar que Deus não se mostra como um número. Que é muito mais do que um número, 7 pessoas reunidas. Não era só os 7, que eles representavam Deus ali na Terra. Mas para você estar conectado com esse ser, com o Pai, é muito mais do que um número. Na quantidade, qualidade. É um número Pitágoras, ou sei lá, como matemático coloca. Então, assim, porque no Velho Testamento, tudo tem um significado para os judeus, tudo. Aí eu fiquei pensando, mas será que no Novo também, lá no concílio, coloca 7. 7, quando Pedro pergunta, devo perdoar 7 vezes? Aí Jesus fala, não, 70 vezes 7. Então, esse 7, ele é muito importante na vida. Ele tem um significado, não é aleatório. Vamos pôr 7 lá, porque eram 7. Até para nós, até os 7 anos, a criança é ligeira. Exatamente, o espírito já se... Então, esse 7, ele é bem interessante, esse significado do 7. Muito legal. Nossa, não é em vão, não. Muito legal. Ramon, você quer fazer um comentário? É legal, Lúcia, obrigado por ter trazido. Na hora que eu li, me veio também um significado simbólico, mais simbólico, porque os sacerdotes, pelo menos a maioria deles, né, que aparece, com exceção do Gamaliel e tal, eles representam essa intelectualidade que fascinava apenas, né? Quando alguém fala assim, o que é uma obsessão por fascinação? Para mim, é isso, você se deixa levar por uma intelectualidade dessas, que te traz teorias muito bonitas, mas que na prática não consegue vivenciar aquilo, né? E aí, quando fala assim, os filhos de Seva, né, que é um sacerdote desses, eu imaginei isso, então, seria o produto dessa cultura que só trabalha no exterior, que é fascinada, que é fanática, que não consegue se modificar internamente, entende? E aí, esse produto dessa cultura, dessa prática, desse jeito de ser e agir e ver o mundo, não consegue fazer como Paulo e o Cristo fizeram, e nem trabalhar em seu nome, né? Cheguei a ver essa interpretação mais abstrata, assim. Bom. Tem outro detalhe que eu queria comentar, que foi interessante a Lúcia falar dessa questão da espiritualidade, de que você falou, né, que até aquele momento era mais material, era uma descendência material, e depois Paulo parece que trouxe algo espiritual. Aí, a Soraya fez um comentário, parece que ela, não sei se foi isso, Soraya, que você não entendeu muito bem essa parte final aqui, que fala assim, ó, muitos dos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar suas práticas. E grande número dos que haviam exercido a magia, ou seja, que estava ainda baseado nas leis apenas tradicionais, traziam seus livros e os queimavam à vista de todos, calculando-se o preço. Aí acharam que seu valor chegava a 50 mil peças de prata. O que eu entendi, Soraya? Isso foi ótimo a Lúcia ter falado isso, porque parece que eu entendi mais essa passagem. A partir daquele momento, quando o Espírito confronta, falou, cara, você está falando de coisa cultural, Paulo está trazendo agora espiritual. Por mais que aquilo ali, aquela ancestralidade era cheia de um magnetismo, que o mantra é um magnetismo. Se você recita uma fórmula que tem um peso, como eu vou falar assim, um peso espiritual grande, por exemplo, a Ave Maria.
eu posso não ter uma grande moral, mas se eu vou fazer uma oração para você, eu falo Pai Nosso, Ave Maria, que lá tem um peso muito grande, é uma formulação. Mas, se eu falo palavras simples, mas que o meu coração está cheio de amor, isso é espiritual, tem um peso muito maior. Então, o que eu entendi? Aqueles filhos de Seba e outros entenderam, não, aquilo que a gente tem que é apenas ancestral, cultural, já não serve mais nada depois do que Paulo trouxe. Queima tudo isso, e a partir de agora nós vamos seguir o verdadeiro sentido da vida, que é o sentido espiritual. Então, essa queima de livros, que eles trouxeram por espontânea vontade, o Paulo não pediu para eles trazerem o livro. Foi diferente. Diferente do Alto de Barcelona, onde os bispos pediram para queimar todos os livros espíritas que foram presos na alfândega, que trouxeram todos e queimaram. Aqui não. Quem trouxe foram as próprias pessoas, por vontade própria. Então, Soraya, eu não sei se eles compreendem assim, os amigos que estão aqui e lá, mas eu entendo que eles entenderam que era um passo à frente, conforme a Lúcia disse, algo espiritual, que aqueles livros não serviam mais para eles, e que poderiam ser queimados. Faz sentido para vocês? Ou... Eu estava lá fora conversando com a minha tia, mas eu peguei o finalzinho. Eu entendo como o Hernani falou mesmo, porque até então, Éfeso, ele era mergulhado na idolatria, por conta do templo da deusa Diana. Então, quando queima esses livros, é um recomeço, acreditar no Deus único mesmo, no verdadeiro, porque antes eram vários deuses, era um caldo ali, né? Todos mergulhados naquela idolatria, no paganismo. Eu entendo assim também. E esse confronto, esses dois momentos em que o Paulo se vê ali, né, observado pelo povo, e os 7 filhos de Seva também, houve uma exposição dos dois ali, né? E aí você vê, aí agora eu entendo melhor o que está escrito aqui. Aqui se tornou conhecido de todos os habitantes de Éfeso. O que aconteceu, né, com os 7 filhos de Éfeso, aquilo foi de alguma maneira, com agora as novas reflexões que eles tinham e o que tinha acontecido com eles falam, olha, tem alguma coisa diferente se apresentando. Então, isso evidenciou tudo isso. Então, foi importante para que trouxesse a luz da verdade, né? Se apresentasse ao mundo. Eu acho que foi bem... Agora eu acho que eu entendi melhor, você fala um pouco confusa nesse final. Fica confuso mesmo. E aí, o queimar os livros também é simbólico, né? A gente tem que deixar para trás isso e seguir a nova verdade, né? E assim, a gente tem que, um pouquinho antes desse queimar os livros, a gente não pode deixar passar despercebido que o próprio espírito maligno, ele dá um testemunho a favor de Jesus, que ele fala, é verdade. Mas, tipo assim, Jesus, como você está falando, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é você que está falando? Então, assim, e tanto é que ele desmistifica os exorcistas, porque esse espírito toma posse e parece que assim, até machuca, ele fala, eles fogem desnudos e machucados, alguma coisa assim. Então, o próprio espírito que não seguiu Cristo, mas ele reconhece essa autoridade espiritual. Então, naquele momento, quebra-se a corrente do ritualismo, da linhagem de Israel, da casa de Israel, porque até então a casa de Israel dava poder a esse sumo sacerdote por ele ser da linhagem, mas você ser de determinada linhagem terrena, isso não te dá autoridade moral nem espiritual. Assim como Jesus também era da casa de Israel, mas nem por isso ele fez uso disso para impor as ideias dele. Então, naquele momento, o Espírito mesmo já dá esse feedback à população, que tanto é que eles falam, não, mas peraí, então, e a população vendo aquilo, ela fala, não, nós precisamos, então, de parar de acreditar
nisso, porque aqui a gente viu, então, assim, tudo estava a serviço, né, A situação correu ali rapidamente. E aí queimar, e esse queimar depois realmente é no sentido figurado, né? Queimaram-se livros, queimaram-se crenças, queimaram-se, como é que eu falo assim? O homem velho. O homem velho. O homem velho. Ali nasce uma página em branco que vai ser escrita por cada um através de, assim, vamos conhecer esse Cristo, esse Jesus. Então, vamos reescrever nossas crenças. Agora, nós vamos passar, vamos ver o que ele tem a oferecer para nós. Isso é muito bonito, é uma simbologia muito bonita, porque Paulo ali, aquela semente que a Meire falou, aquela mostarda, ela começa a aparecer o primeiro brotinho, ela já deixa de ser só semente. Ela encontra solo fértil para começar a germinar. O primeiro brotinho apareceu. E se vai vingar ou não, aí vai depender do coração de cada um, de cultivar aquele Cristo que está ali. Então, isso é muito bonito, é uma simbologia muito bonita essa passagem. E eu acho que, trazendo para a nossa vida, pensando em tudo que você disse, acho que foi muito essa reflexão. Às vezes a gente se assusta muito com as coisas ruins que acontecem. Aliás, às vezes não, a gente sempre E às vezes, né, a gente precisa, às vezes não, a gente deveria lembrar que até isso está a serviço do bem. Então, assim, a gente precisa fazer esse exercício de fé, de lembrar que o mal também está a serviço do bem, né? No sentido de que essas situações são oportunidades para que o bem se libere. Então, aquele espírito, acho que ele imaginou o quanto ele ajudou. Através daquela situação toda. Ele acabou. E que está tudo afunilando com o que o Paulo veio trazer, que o evangelho é para todos. O evangelho não era só dos judeus, o evangelho era dos gentios, era para todo mundo, né? Então é muito bonito isso, a gente vê que tudo está certo, né? Tudo aconteceu no momento certo, da forma certa. E a gente está tentando aqui entender um pouco. E a coragem de queimar os livros, os velhos livros que a gente precisa ter. Não, isso daí é complicado. E Éfeso torna-se, dentro da história do cristianismo, um dos maiores centros de propagação da mensagem cristã. E até hoje é muito estudado dentro da teologia as 7 igrejas de Éfeso, que depois o apóstolo João que começa a tomar conta dessas igrejas, para difundir o cristianismo. Travou. Tinha caído minha conexão aqui. Acho que voltou agora, desculpa. Eu acho que foi na dele mesmo, travou aqui para mim também. Pessoal, olha como passa rápido. Nossa primeira reunião, 1h30, parece que foi um piscar de olhos, né? Que bom, gente, muita coisa que eu nem tinha estudado na hora que a gente, né, em casa, assim, faz a nossa pesquisa, né, Ramon? Todo mundo aí. E um vai somando o pensamento do outro, a dúvida do outro, o comentário do outro, a gente constrói um pensamento mais Isso é o espírito do NEP, né, Hernani? Justamente. Que bom, gente. Que Deus ilumine nosso grupo para continuar assim, inspirando a gente, todo mundo.